Bom, pessoal, nós vamos ver agora o sistema arterial e venoso da cabeça e do pescoço. Antes da gente falar nos vasos que irrigam a cabeça e o pescoço, é interessante que a gente mostre a origem desses vasos. E não adianta falar, por exemplo, a carótida comum direita irriga a cabeça e o pescoço, sem antes falar da onde que ela é proveniente, da onde que ela tem sua origem. Esse sistema, ele é constituído pelas carótidas comuns direita e esquerda e pelas artérias vertebrais direita e esquerda. Então, os vasos que vão irrigar a cabeça e o pescoço são as carótidas comuns direita e esquerda e as artérias vertebrais direita e esquerda. A gente, antes de ver os seus ramos, é necessário que a gente tenha conhecimento da sua origem ou das suas origens. Então, da onde tem origem, por exemplo, a carótida comum direita? Então, nós temos aqui um esquema onde vocês estão vendo aqui o coração, aqui os átrios, direito e esquerdo, e os ventrículos, direito e esquerdo. E saindo aqui do ventrículo esquerdo, nós temos este vaso bastante calibroso, que é o principal vaso do nosso organismo, que é a aorta. Então, a aorta, ela tem um trajeto ascendente e logo que ela sai do coração, ela sofre aqui uma curvatura denominada arco aórtico. E aqui tem origem nos grandes vasos que vão irrigar todo o nosso sistema. Então nós temos aqui o tronco arterial braquicefálico do lado direito, que tem origem aqui do arco aórtico, a carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então vejam que o tronco arterial braquicefálico, a carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda têm origem diretamente do arco aórtico. Agora, o tronco arterial braquicefálico direito, ele dá origem aqui à carótida comum direita e também à artéria subclávia direita. Então, tanto a carótida comum direita como a artéria subclávia direita não tem origem diretamente do arco aórtico, e sim do tronco arterial braquicefálico. Tá bom? Então, uma diferença entre a carótida comum direita e a esquerda é que a direita tem origem do tronco arterial braquicefálico, enquanto que a artéria carótida comum esquerda tem origem diretamente do arco aórtico. Por isso, ela tem assim um comprimento maior. Então, os vasos que irrigam a cabeça e o pescoço são as artérias vertebrais, tanto direita como esquerda, e aqui as carótidas comuns direita e esquerda. Agora, da onde tem origem a artéria vertebral? Tanto a direita como a esquerda. Então, a artéria vertebral direita e a artéria vertebral esquerda têm origens nas artérias subclávias. Então, a artéria subclávia, ela vai dar origem à artéria vertebral. A direita, a artéria vertebral direita, e a subclávia esquerda, a artéria vertebral esquerda. Tá certo? Aqui, eu continuei aqui nessa carótida comum esquerda, eu fiz aqui um esquema, porque ela, aqui na altura da cartilagem tireoide, ela se bifurca em carótida externa e carótida interna. Então vamos entrar em detalhes com essas
estruturas. E a carótida externa, que é essa aqui, vejo que ela emite ramos colaterais para o pescoço e para a face. Ao passo que a carótida interna, ela não emite ramos colaterais. Então, uma diferença entre a carótida externa e a carótida interna é que a carótida externa ela é mais anterior e emite ramos colaterais, ao passo que a carótida interna ela é mais posterior e não emite ramos colaterais. Então ela tem um trajeto ascendente, ela penetra aqui no osso temporal, no canal carotídeo, depois lá dentro do crânio ela vai se dividir, formando o polígono arterial do cérebro. Já a carótida externa, ela tem aqui, ela dá origem à artéria tiroidiana superior, que é o primeiro ramo, depois a artéria lingual, a artéria facial, a artéria faríngea ascendente, a artéria occipital e o último ramo colateral da carótida externa é a artéria auricular posterior. Então nós temos aí os ramos colaterais da carótida externa. Primeiro ramo, artéria tiroidiana superior. Segundo, lingual. Terceiro, artéria facial. Quarto ramo, artéria faríngea ascendente. Quinto, artéria occipital. E o último ramo colateral, que é a artéria auricular posterior. Esta artéria aqui, a carótida externa, lá em cima, na altura da ATM, da articulação temporomandibular, ela dá os seus ramos terminais. Então ela termina aqui na altura da ATM, dando origem à artéria maxilar e aqui à artéria temporal superficial. Vocês vão ver que o que vai nos interessar aqui é a artéria maxilar. A artéria maxilar ela é uma artéria super importante porque ela vai dar origem a vasos que vão irrigar os músculos da mastigação, que são os ramos pterygoides, a artéria temporal profunda posterior anterior, que irriga o músculo temporal. Vai dar origem também à artéria massetérica, do masseter, artéria bucal, artéria pterygoídea, né? Então, esta artéria é muito importante e além dela dar ramos que vão irrigar esses músculos, ela também vai dar origem a ramos que vão irrigar os dentes, tanto superiores como inferiores, a gengiva, o osso. Então, a artéria maxilar nós vamos estudar depois, mais para frente, tá certo? Vamos agora ver uma peça para a gente ver isto aí que eu mostrei para vocês numa peça anatômica. Vocês têm aqui um corpo onde nós estamos vendo aqui, olha, toda a região do tórax e aqui do abdômen. Tem um músculo que é o músculo diafragma. Então esse músculo ele divide o tronco, que é toda essa região, aqui é a região do tronco. Então ele divide o tronco numa metade superior, que é o tórax, e numa metade inferior, que é a região abdominal. O que vai nos interessar agora é a metade superior, que é onde estão localizados esses vasos que eu citei agora há pouco. Então vejam aqui,
nós temos aqui o coração. O coração, ele está localizado no tórax, entre os dois pulmões. Aqui é o pulmão direito, aqui estaria o esquerdo, ele foi removido, num espaço denominado mediastino médio. Então, se eu remover aqui o coração, vai aparecer uma depressão, um espaço. E esse espaço é chamado de mediastino médio. Nós temos o mediastino superior, médio e o inferior, que é esse aqui. Então, mediastino superior, médio e inferior. Veja que o coração, ele tem a sua base voltada superiormente e o seu ápice voltado para a esquerda. Ele se volta para a esquerda. Então, observe aqui em mim. Suponhamos aqui que eu tenho o coração. Então, o coração, ele fica nesta posição. Ele fica no meio do tórax. E a sua ponta se volta para a esquerda. E ele também, ele está voltado para a frente. Ele não está para dentro. Ele se volta para a frente e a sua ponta se volta para a esquerda. E é na sua base onde tem origem os grandes vasos, que eu citei lá no quadro. Então nós temos aqui, olha, a aorta, ela sai daqui do ventrículo esquerdo, num trajeto ascendente. Logo que ela sai do coração, ela sofre uma curvatura, chamada de arco aórtico. Aí ela passa por trás do coração e perfura o diafragma, no forame diafragmático. E depois que ela passou o diafragma, ela passa de aorta torácica para a aorta abdominal. E do arco aórtico, gente, nós temos aqui um tronco, que é o tronco arterial braquicefálico. Deste tronco tem origem a carótida comum direita e a subclávia direita, que está aqui, a subclávia direita. Depois nós temos aqui, tendo origem diretamente do arco aórtico, nós temos a carótida comum esquerda. E aqui, também tendo origem diretamente do arco aórtico, a artéria subclávia esquerda. Então, tendo origem diretamente do arco aórtico, nós temos o tronco arterial braquicefálico, carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Então, a carótida comum, no caso aqui a direita, ela não se origina diretamente do arco aórtico. Ela tem origem aqui do tronco arterial braquicefálico. O mesmo ocorre aqui com a artéria subclávia. Tá vendo? Ela foi removida aqui. Olha aqui, a subclávia está aqui, né? Então, ela foi seccionada. Então, a artéria subclávia, ela tem origem do tronco arterial braquicefálico, que é essa artéria aqui. Agora, vejam aqui este vaso. Este vaso aqui, ele tem origem da artéria subclávia direita. Está vendo que ele está se originando deste vaso aqui. Aqui é a carótida comum direita. Aqui é a artéria subclávia direita. E tendo origem da artéria subclávia direita, eu tenho aqui este vaso, que é a artéria vertebral direita. Então, a artéria vertebral, que passa lá pelos forames transversos das vértebras, que vai para o pescoço e para a cabeça,
tem origem da artéria subclávia. O mesmo ocorre do lado esquerdo. A artéria subclávia esquerda dá origem à artéria vertebral esquerda. Então, quais são os vasos que vão irrigar a cabeça e o pescoço? Nós temos aqui a artéria vertebral direita, a carótida comum direita, a carótida comum esquerda e aqui estaria, ela foi seccionada, olha aqui, ela foi seccionada, a artéria vertebral esquerda. Então, esses são os vasos que vão irrigar a cabeça e o pescoço. Na teoria, nós vamos depois ver esses vasos aí. Por exemplo, essa peça. Nessa peça, gente, eu vou aproveitar e mostrar algumas estruturas que eu falei em outras aulas. Então, nós temos aqui a parótida, ducto parotídeo, saindo da parótida. Vocês estão vendo aqui esta artéria aqui, olha, que é a carótida comum, no caso a esquerda, que se bifurca aqui em cima em carótida externa e carótida interna. A carótida externa, ela emite ramos colaterais para o pescoço e para a face. Então, nós estamos vendo aqui este vaso, que é o primeiro ramo colateral da carótida externa, que é a artéria tiroidiana superior. Esse vaso aqui é a artéria facial, que é o terceiro ramo da carótida externa. Veja aqui a artéria facial, ela tem um trajeto sinuoso, né, cheio de curvaturas. Ela vai dar aqui uma artéria chamada artéria labial inferior. Olha que a artéria labial superior, aí parece que continua para cima, vindo terminar aqui no canto interno do olho, com o nome de artéria angular. Aproveitando aqui, né, essa peça, vocês estão vendo aqui num trajeto inverso ao da artéria, porque o sangue venoso tem um trajeto inverso, então ele começa aqui de cima para baixo. Então nós temos aqui a artéria facial, termina aqui no ângulo interno do olho com o nome de artéria angular. E a veia facial, ela tem início aqui no canto interno do olho com o nome de veia angular. Veja que ela tem um trajeto, né, que vai aqui em direção a este vaso aqui, que é a jugular interna. A artéria jugular interna, que é o principal vaso venoso do pescoço, porque ela recolhe todo o sangue venoso da cabeça e do pescoço. Essa artéria aqui é a artéria retromandibular e aqui nós temos a veia facial. Uma forma da gente identificar esses dois vasos, se esses vasos não fossem pintados, é que a artéria ela é sinuosa, ela é cheia de curvaturas. Já a veia, ela é retilínea. Então, as veias, em geral, são retilíneas. As artérias, elas são elásticas, as veias não são elásticas, elas se murcham com facilidade. Uma outra forma da gente, uma diferença que tem entre uma artéria e uma veia, é que as artérias são em menor número e as veias são em maior número. Outra coisa é que as artérias sempre seguem um padrão, ao passo que as veias existe assim uma variação muito grande de pessoa para pessoa. Então existe uma variação. Existe aqui uma veia, que é a veia jugular externa, que é formada pela veia auricular posterior e pelo ramo posterior da veia retromandibular. Tem pessoas que esta veia jugular externa, ela já existe sem ser formada
por esses dois vasos citados anteriormente. Esta outra peça, vocês estão vendo aqui, a carótida comum direita, carótida interna e carótida externa. Vejam que a carótida interna, ela não emite ramos colaterais para o pescoço, ao passo que a artéria carótida externa, ela emite ramos colaterais. Então olha aqui, esse aqui no caso é tiroidiana superior, nós temos aqui a artéria lingual, temos aqui a artéria facial, a artéria faríngea ascendente, depois nós temos aqui uma artéria que sairia daqui, que é a artéria occipital, e aqui a artéria auricular posterior, que são os ramos colaterais da carótida externa. Veja aqui a artéria facial no seu trajeto. E uma diferença entre a carótida externa e interna é que a carótida externa ela é mais anterior e emite ramos colaterais, ao passo que a carótida interna ela é mais posterior e não emite ramos colaterais. A carótida interna ela penetra aqui. Ela penetra neste canal, que é o canal carotídeo, e vai para o cérebro. E lá no cérebro ela forma então o polígono arterial cerebral, que vocês poderão ver em alguns livros, polígono de Willis. Ainda nesta peça, a gente pode mostrar um assunto que já foi visto, o nervo trigêmeo. Olha aqui, nervo alveolar inferior, nervo lingual, e aqui os ramos terminais do nervo infraorbital. Vocês estão vendo a carótida interna penetrando. Olha aqui, a carótida interna seria essa daqui. Essa aqui é a carótida interna. Do lado esquerdo, a do lado direito, que é essa daqui. Aqui nós temos a carótida externa de um lado, carótida externa do outro lado. Interna. A carótida interna, ela percorre aqui o canal carotídeo e vai irrigar então o cérebro, formando então o polígono arterial do cérebro. E nós vimos então, gente, o sistema arterial e venoso da cabeça e pescoço.